Eu sou Walter Procópio e nós estamos juntos estudando a Bíblia em um ano. Esse desafio que está começando, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Hoje nós vamos estudar juntos capítulo 4, 5 e 6 do livro de Gênesis. O capítulo 4 começa assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, Abel, irmão dele. Adão e Eva, por causa do pecado, foram expulsos do jardim. Mas o relacionamento com Deus continua. A expressão de Eva aqui, com auxílio do Senhor, quando ela teve o primeiro filho, Caim e Abel. Eu gosto muito do capítulo 4 porque ele pode nos ensinar muito sobre família. Nós temos aqui Adão e Eva, que foram criados por Deus, estavam num jardim, relacionaram com Deus, mas por causa do pecado foram expulsos. E aqui vemos uma família nascendo. 2 filhos, Caim e Abel. E para você entender o capítulo 4, você precisa voltar no capítulo 3, na promessa que Deus fez. Que de Eva nasceria uma semente. Então você precisa entender que Adão e Eva têm essa expectativa que deles vai nascer que vai apontar para a restauração. E nós temos Caim e Abel. Olha que interessante. Caim e Abel, 2 irmãos. E isso é muito prático para toda a família. Eles recebem o mesmo ensino, eles estão no mesmo contexto cultural, eles estão aprendendo as mesmas coisas com o pai e com a mãe. Mas quando vamos ler no verso 4, o capítulo 4, e eu sempre quero te lembrar, leia esses 3 capítulos primeiro, ou leia depois, porque vai ficar muito claro o seu entendimento, é que Caim e Abel vão oferecer uma oferta a Deus. E o texto vai dizer que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Leve isso para toda a sua vida. Deus, quando eu entrego algo para Deus, você precisa entender que Deus pode aceitar ou não aceitar. Deus não aceitou a oferta de Caim. A pergunta que muitos me fazem é por quê? E lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, já nos dá, lá no Novo Testamento, nos dá a resposta. Deixa eu aproveitar, antes de dar essa resposta, te ensinar algo muito poderoso. Para estudar a Bíblia, a própria Bíblia se explica. Porque em 1 João, eu coloquei aqui no meu celular, 1 João 3,12, olha o que vai falar de Caim. Não sejamos como Caim. Olha, o apóstolo João, discípulo do amor, discípulo amado, ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. A história é Caim, porque o seu coração é mau, porque não guardou o seu coração. Ele vai levar o seu irmão para o campo. E aqui nós vamos ter o primeiro homicídio dentro da família. E olha que interessante. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim. E esse sentimento no coração de Caim leva ele a matar o seu irmão. E no capítulo 4, nós começamos aqui no verso 17, nos mostra os descendentes de Caim. Esse é um ponto da Bíblia que muitos não gostam de estudar, quando fala de descendência. No capítulo 5, fala da descendência de Adão. Descendência de Caim, descendência de Adão. A descendência de Caim, olha o que o texto vai dizer, eu vou ler só um versículo. Caim teve relação com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Se você ler do verso 17 do capítulo 4 até o verso de número 26, que termina o capítulo 4, fala dos descendentes de Caim. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. O quê? É que no capítulo 4, quando fala dos descendentes de Caim, em nenhum momento a Bíblia fala quantos anos eles viveram. Mas a Bíblia fala o que eles fizeram. Eles foram criadores de gado, construíram cidades, construíram instrumentos. E isso é importante. Por isso que a Bíblia dá ênfase. Mas a Bíblia não fala quanto tempo eles viveram. E quando nós chegamos no capítulo 5, os descendentes de Adão, capítulo 5, este é o registro da descendência de Adão.
Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher o criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Deu-lhe o nome, capítulo 5, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu a todos 930 anos e morreu. Quando chega a geração de Sete, descendente de Adão, a Bíblia não fala em nenhum momento o que eles fizeram. A Bíblia fala quantos anos eles viveram. E aí eu me lembro do Salmo 90, Salmo de Moisés. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. A pergunta é, o que é mais importante para Deus? O que você faz ou como você vai viver? Deus não conta os seus dias pelaquilo que você faz. Deus conta os seus dias pelaquilo que você é. A geração de Sete, a Bíblia não fala o que fizeram. A Bíblia fala que eles temeram a Deus. Olha outra coisa muito importante que quando você lê, talvez você não perceba. O primeiro filho de Caim recebeu o nome de Enoque. E na descendência aqui de Sete, nós também vamos ter um Enoque. Um homem que andou com Deus a sua vida toda e andou tão próximo de Deus, que Deus o arrebatou e o levou para ele. A geração de Caim tem um homem com o mesmo nome, Enoque. Sete, na sua geração, também tem um Enoque. E aí você percebe que não é o nome que vai determinar, mas a forma que eu escolho viver. Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Quando você vê a geração de Caim, e eu quero te chamar a atenção, isso é importante, o que eu faço, o que eu realizo. Mas o que eu faço e realizo sem Deus não tem sentido. Se você puder escolher, escolha andar com Deus. É isso que nos ensina aqui, capítulo 5, quando fala das gerações. E aí nós chegamos no capítulo 6. O capítulo 6 ele é muito importante para você entender a Bíblia, porque ele fala da corrupção da humanidade. Quando você vai na geração de Caim, você vai ver que dos descendentes de Caim, os descendentes dele vão cometer crimes como ele. A semente de Caim vai gerando uma semente de morte, de destruição. A semente de Sete vai gerando uma geração que ama a Deus. E quando chega no capítulo 6, nós vamos ver a corrupção de toda a humanidade. Essa corrupção ela chega num ponto tão terrível que Deus decide tirar o Espírito Santo. O Espírito Santo não estaria mais com a humanidade. Isso aqui é muito importante. Eu vou te lembrar dessa informação, não se preocupe. O Espírito Santo é retirado, tamanha corrupção. E durante todo o Velho Testamento, o Espírito Santo vai estar acompanhando alguns homens, reis, profetas, alguns de forma muito específica, e só lá em Atos capítulo 2 é que o Espírito Santo vai ser derramado. E diante da corrupção da humanidade, Deus decide, eu vou usar essa expressão, recomeçar a humanidade. E aqui no capítulo 6 vai entrar a história de Noé. Deus dá para ele uma direção, Deus dá para ele uma ordem para ele construir a arca. Ele vai construir essa arca. É um projeto que leva quase 100 anos de envolvimento. Deus diz para ele, construa a arca porque vai chover. Olha que interessante, nunca. Eu quero terminar te mostrando isso. Nunca havia chovido até aquele momento. Então o que Deus fala para Noé era algo que Noé poderia olhar e falar assim, gente, isso é loucura, porque nunca choveu. Mas Noé, ele obedece a Deus. E Noé faz algo que eu queria terminar te apontando e amanhã, na próxima aula, eu quero aprofundar mais nisso. Noé consegue envolver toda a família dele nesse projeto. Um projeto que aos olhos humanos era loucura. O projeto de construir uma arca. Nós chegamos no capítulo 6 e vamos amanhã para o capítulo 7, onde nós vamos ver mais sobre Noé. Deixa eu abrir aqui novamente. Nós vamos ver mais sobre Noé. Nós chegamos ao capítulo 6. Leia. Conselho que eu dou para você, você leu os 3 capítulos, parabéns. Até o final do ano vamos ler toda a Bíblia. E se você tiver aí vontade, leia de novo. Vou te falar algo que eu gosto muito de fazer. Quando eu estou no trânsito, eu gosto de ouvir também a Bíblia. Então se você já leu, ouça esses 3 capítulos durante esse dia. Quero abençoar a sua vida, se Deus permitir, nós estaremos juntos amanhã na próxima.